Aposto que você já se perguntou como um urubu pode comer tanta carne podre e não ficar doente, né? Como um animal de aparência tão sinistra desperta tanta curiosidade. A gente só vê o urubu por alguns momentos na nossa vida. Talvez você nunca tenha visto um de perto. Se eu te disser que essa ave é tão inteligente e tem tantas habilidades que talvez nunca nem passou pela sua cabeça. Eles dominam os céus. Algumas espécies são gigantescas. Seu olhar penetrante carrega o peso de eras e suas asas abertas parecem abraçar o vento como se fossem parte dele. Muitos os temem, outros têm nojo, mas quase ninguém entende a grandiosidade do urubu. Será que ele não caça? Um urubu come outro urubu morto? Sua existência não segue o que costumamos chamar de normal. Eles têm uma função que poucos enxergam, mas que sustenta todo o equilíbrio da natureza. Hoje, no canal Sempre Curioso, vamos conhecer a fundo a vida dos urubus. Aves que carregam a incrível missão de transformar o fim em recomeço. Como eles conseguem sobreviver consumindo o que destruiria qualquer outro animal? Por que vivem tão próximos de nós e, ainda assim, permanecem um mistério? Prepare-se para descobrir segredos que vão te surpreender, mudar sua percepção e talvez até inspirar você. Este não é apenas um vídeo sobre aves, é sobre propósito e a forma como a natureza encontra beleza e importância até onde ninguém mais enxerga. Então já deixe o like e bora pro vídeo. Imagine um mundo sem os urubus. Carcaças espalhadas por todos os lados, doenças se multiplicando e o equilíbrio ambiental totalmente comprometido. É difícil imaginar, mas o papel desses voadores é tão grande que sua ausência causaria um colapso no planeta. Vamos entender o motivo disso. O urubu pertence à família Cathartidae e existem cerca de 7 espécies conhecidas espalhadas pelo continente americano. Entre elas, algumas das mais comuns são o urubu preto ou Coragyps atratus e o urubu de cabeça vermelha. Eles habitam desde o extremo sul da América do Sul até a América do Norte, cruzando céus de florestas tropicais, desertos e, acredite, até grandes cidades. Eles são voadores globais de sua região, adaptados para diferentes climas e paisagens. Essas aves preferem áreas abertas, como planícies e campos, onde podem explorar com facilidade o solo à procura do que sustenta sua existência. Apesar disso, podem ser vistos sobrevoando florestas ou até mesmo lixões urbanos, o que demonstra serem super flexíveis quando o assunto é comer. O que é ainda mais interessante é que, ao contrário de muitas aves que associamos à caça ou à perseguição de presas, o urubu não caça. Sim, você ouviu certo. Eles não caçam. Em vez disso, vivem exclusivamente daquilo que já foi deixado para trás. Restos de animais que já não vivem mais. Mas como conseguem transformar o fim de um ser em sua própria fonte de energia? Além disso, um tema curioso sobre os urubus é sua longevidade. Em condições favoráveis, eles podem viver até impressionantes 30 anos em cativeiro e entre 15 e 20 anos na natureza. Esses longos anos fazem deles veteranos, acumulando experiências que os tornam cada vez mais úteis em sua missão de limpeza. E enquanto voam, o que eles procuram? Suas asas abertas percorrem os ventos, guiados por uma mistura de visão boa e um faro que, em algumas espécies, é incrivelmente sensível. No mundo do urubu, mesmo que não pareça, tudo tem um propósito. Se há algo que o urubu domina como ninguém, é a arte de esperar e observar tudo. Não precisam caçar nem fazer voos rasantes. O segredo está na estratégia,
E é aí que essas aves mostram uma inteligência acima do comum. Os urubus têm um olhar atento, literalmente. Sua visão é incrivelmente desenvolvida, permitindo que detectem com precisão o menor movimento ou indício de uma carcaça no chão. Algumas espécies, como o urubu de cabeça vermelha, têm um olfato tão apurado que conseguem sentir o cheiro de carne em decomposição a quilômetros de distância, capazes de localizar sua próxima refeição, mesmo em terrenos vastos e aparentemente vazios. Mas, será que eles apenas voam sem rumo esperando encontrar algo? Pelo contrário, os urubus são espertos até demais. Eles seguem predadores maiores como onças, lobos e raposas, sabendo que esses caçadores frequentemente deixam restos de suas presas para trás. Assim, enquanto o predador sacia sua fome e vai embora, o urubu desce para aproveitar o que sobrou. Um jogo de paciência, ou seja, se o predador tem comida, o urubu também vai ter. Um comportamento fascinante é a presença dos urubus às margens das estradas. Viajando para algum lugar, você com certeza já deve ter visto diversos urubus próximos a rodovias. Alguma vez, você já se perguntou o motivo? Esses ambientes, por mais perigosos que pareçam, são uma fonte abundante de alimento, já que animais atropelados muitas vezes se tornam parte de sua dieta. E é aqui que a astúcia deles brilha. Eles sabem exatamente quando pousar e quando levantar voo para evitar os perigos dos veículos. E claro, há algo que sempre chama a atenção: a cabeça careca. Parece estranho, mas essa característica tem uma função prática. Galera, sempre tem um motivo para um animal ter alguma característica. Nada é por acaso. Ao se alimentar, a ausência de penas na cabeça impede que restos de carne fiquem presos, mantendo-os limpos e livres de infecções. E há mais um detalhe curioso: urubus frequentemente defecam nas próprias pernas. Pode parecer nojento, mas isso os ajuda a matar bactérias acumuladas durante o contato com carcaças, além de auxiliar na regulação da temperatura corporal. Um urubu come outro urubu morto. Os urubus geralmente evitam comer indivíduos da mesma espécie, pois possuem instintos que os levam a buscar carcaças de outros animais em vez de seus próprios. Isso acontece porque muitos animais, incluindo os urubus, possuem um comportamento natural de evitar o consumo de membros da mesma espécie, algo conhecido como evitação de canibalismo. Essa prática reduz o risco de exposição a patógenos específicos que podem ser transmitidos entre indivíduos geneticamente semelhantes. No entanto, em situações extremas, como escassez severa de alimentos, eles podem acabar consumindo outros urubus que tenham morrido. Para eles, a sobrevivência está acima de qualquer convenção, e sua resistência a doenças e capacidade de digestão tornam isso possível. Apesar de raro, o comportamento não é impossível, mas é algo que só acontece em condições bastante específicas. É muito legal isso tudo. Saber que o urubu usa tática a todo momento, vou te contar, eu sempre quis saber essas coisas. Ainda não acabou. Você vai ficar surpreso quando eu te disser o que tem no estômago dele. Agora é hora de desvendar o segredo que torna os urubus únicos. Sua incrível capacidade de consumir alimentos
que seriam mortais para a maioria das outras criaturas. Eles comem carne em avançado estado de decomposição, repleta de bactérias e toxinas, sem sofrer nenhum dano. Como isso é possível? O segredo está no interior de seus corpos, mais especificamente em seu sistema digestivo. O estômago de um urubu é uma máquina química. Eles possuem um ácido gástrico extremamente poderoso, capaz de destruir as bactérias mais perigosas conhecidas pelo homem. Botulismo, salmonela, cólera e até antraz são eliminados com facilidade pelo ácido estomacal dessas aves. É como se cada refeição fosse uma batalha microbiológica que o urubu sempre vence. Mas não é só o ácido que os protege. O sistema imunológico dos urubus também é incrivelmente eficiente, funcionando como uma segunda linha de defesa contra qualquer ameaça que possa surgir de sua dieta incomum. Essa combinação de resistência química e biológica permite que eles transformem o que seria mortal para outros animais em uma fonte segura de energia. E tem mais. O processo de alimentação deles é mega eficiente. Ao consumir carcaças, eles ajudam a limpar o ambiente de restos orgânicos que poderiam atrair pragas e espalhar doenças. É como se os urubus fossem os sanitaristas da natureza, garantindo que o ciclo de vida continue sem interrupções. Agora pense nisso, por um momento. Onde todos veem apenas podridão e perigo, o urubu encontra sustento. Ele sobrevive em um ambiente que seria fatal para outros. Esse é o verdadeiro milagre do urubu. Transformar o fim de algo em um novo começo, mostrando que até naquilo que parece sem valor, há uma importância vital. Os urubus não chamam atenção pelo espetáculo quando o assunto é reprodução. Mas o que falta em grandiosidade, eles compensam em dedicação. Essas aves formam pares que dividem todas as responsabilidades ao criar seus filhotes. Não tem essa do pai ir embora e deixar a mãe criando sozinha. Seus ninhos, por mais simples que sejam, são estrategicamente localizados. Cavernas, árvores ocas e buracos no chão se tornam refúgios, longe da mira dos predadores. Cada casal coloca 1 ou 2 ovos por vez, e ambos os pais compartilham o trabalho de proteger e alimentar os filhotes. Os pequenos nascem frágeis, totalmente dependentes dos pais. Por semanas, são alimentados através de regurgitações, um método eficiente que lhes fornece os nutrientes necessários para crescer. Daí você pensa, mas o estômago do urubu não é ácido. Como isso é possível? É aí que a magia da natureza acontece. Desde filhote, eles têm uma estrutura poderosa e revestida no organismo, alimentar para suportar o ácido estomacal. Durante o dia, os urubus se espalham pelos céus, cada um em sua missão de sobrevivência, mas quando a noite cai, eles se reúnem. Seus dormitórios são coletivos, muitas vezes localizados em árvores altas, torres ou penhascos. Ali, dezenas de urubus dividem o espaço, buscando segurança no grupo. O descanso coletivo também permite que essas aves compartilhem informações, como os melhores locais para encontrar alimento. Percebeu que todas as aves se ajudam? São tipo formigas com asas, mas há um comportamento peculiar. Os urubus são frequentemente vistos em lixões. Para muita gente, essa cena pode parecer um sinal de degradação, mas, na verdade, ela mostra o quanto essas aves são adaptáveis. Nos aterros sanitários,
encontram uma fonte abundante de alimentos descartados pelo ser humano. Ao explorarem esses locais, os urubus garantem sua sobrevida, ajudando a reciclar grande parte do lixo que poderia causar muito mal ao meio ambiente. A curiosidade é outro traço marcante dessas aves. Urubus são conhecidos por investigar qualquer coisa que chame sua atenção. Um objeto brilhante, algo novo no ambiente ou até mesmo o movimento incomum de outros animais pode atrair seu olhar atento. E essa interação com o ser humano vai além dos lixões. Nas cidades e áreas rurais, eles se tornaram parte do cotidiano. Muitos os veem como intrusos ou presságios, mas poucos percebem o quanto eles fazem por nós. São limpadores removendo restos orgânicos que poderiam causar problemas graves. Ao mesmo tempo, nos forçam a refletir sobre o impacto de nossos próprios hábitos, como o descarte irresponsável de resíduos. Os urubus são muito legais, né, galera? Eles nos ensinam que o fim não é definitivo, é apenas uma etapa. Eles mostram que até mesmo o que parece sem valor tem um motivo, uma função. Assim como eles transformam restos em vida, nós também temos a capacidade de encontrar significado onde ninguém mais vê. Parece estranho se inspirar em um urubu, mas já percebeu quantas vezes não conseguimos superar um assunto que nos fez tão mal? Quantas vezes olhamos para algo que nos causa nojo e simplesmente ignoramos? E se eu te disser que somos capazes de olhar para o que está quebrado, abandonado ou esquecido e criar algo novo? Pense nisso. Se o urubu, uma ave que muitos consideram insignificante ou repulsiva, desempenha uma história tão vital no equilíbrio do mundo, o que nós, com todo o nosso potencial, podemos fazer? Talvez a verdadeira lição aqui seja sobre como cada peça tem sua importância, cada vida tem seu propósito, e cada fim pode, na verdade, ser o início de uma vida maravilhosa, cheia de realizações e vitórias. Sempre que você olhar para o céu e vir um urubu planando, lembre-se, eles não são apenas parte do ciclo, eles são um exemplo de que a vida sempre encontra uma maneira de continuar pulsando. Mesmo que pareça impossível aos olhos de quem observa. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.